Meu nome é Roberto, tenho 42 anos e moro em Curitiba. Sou pai de 2 filhos, Lucas, de 17 anos, e Marina, de 14. Minha esposa Carolina trabalha como enfermeira em turnos noturnos no hospital. Então, muitas vezes, sou eu quem fica responsável pela casa durante a noite. Sempre me considerei um pai presente, daqueles que conhece os amigos dos filhos, que vai às reuniões escolares, que janta com a família sempre que possível. Mas tem uma frase que nunca sai da minha cabeça agora. A gente nunca conhece realmente ninguém, nem mesmo aqueles que dormem sob o nosso teto. Tudo começou há cerca de 3 meses. Lucas sempre foi um garoto tranquilo, notas boas, jogava futebol no time da escola, tinha um grupo fixo de amigos desde o fundamental. Nada de comportamentos estranhos ou preocupantes. Mas então comecei a notar mudanças sutis. Ele ficava mais tempo trancado no quarto. Começou a pedir para jantar lá dentro, coisa que nunca tinha feito antes. Quando eu batia na porta, levava alguns segundos a mais para abrir. E quando abria, parecia ligeiramente ofegante, como se tivesse corrido até a porta. No início, pensei que fosse coisa de adolescente. Talvez uma namorada nova. Talvez estivesse assistindo algo que não queria que eu visse. Coisas normais da idade. Mas então minha esposa comentou que ele estava tomando banhos muito longos, às vezes de madrugada. Estranho, mas ainda dentro do reino do comportamento adolescente bizarro. O que realmente acendeu o alarme foi o celular. Uma noite, Lucas estava jantando conosco, coisa rara naquelas semanas. O celular dele vibrou em cima da mesa. Ele olhou rapidamente para a tela e seu rosto ficou completamente branco, pálido mesmo, como se tivesse visto algo aterrorizante. Ele agarrou o telefone tão rápido que derrubou o copo de suco, pediu licença e praticamente correu para o quarto. Trancou a porta com aquela rapidez desesperada. Carolina e eu nos entreolhamos, preocupados. Naquela noite, quando Lucas dormiu, fiz algo que nunca tinha feito antes. Peguei o celular dele. Eu sei, invasão de privacidade, mas meu instinto de pai estava gritando que algo estava muito errado. O telefone tinha senha, é claro, mas eu conhecia Lucas. Tentei a data de aniversário da avó dele, a pessoa que ele mais amava no mundo. Funcionou. O que encontrei foi perturbador. Mensagens de números desconhecidos, sem nome salvo. As conversas eram sempre deletadas, mas algumas mensagens recentes ainda estavam lá. Coisas como: hoje à noite, mesma hora. Não esquece o que conversamos. Você sabe o que acontece se contar para alguém. E a mais assustadora: seus pais não podem saber de nada, ou todo mundo se machuca. Meu coração disparou. Meu filho estava sendo ameaçado, extorsão, drogas, algo pior. Minha mente entrou em pânico, mas eu sabia que precisava manter a calma e descobrir o que estava acontecendo antes de confrontá-lo. Se alguém estava ameaçando meu filho, eu precisava de provas, de informações, de um plano. Foi aí que tomei a decisão. Câmeras. Eu instalaria câmeras no quarto dele. Sim, eu sei como isso parece. Eu sei que é uma violação massiva de privacidade. Mas estamos falando de ameaças, de alguém dizendo que minha família podia se machucar. Eu precisava saber o que estava acontecendo dentro daquele quarto quando a porta estava trancada. Comprei 2 câmeras pequenas, daquelas de babá eletrônica, que transmitem direto para um aplicativo no celular. Esperei um sábado em que Lucas saiu com os amigos. Carolina estava no plantão. Entrei no quarto dele e instalei as câmeras, uma atrás da estante de livros, com visão para a cama e a mesa. Outra dentro de uma caixa de sapatos no armário entreaberto, focando na porta e na outra metade do quarto. Testei os ângulos pelo aplicativo. Perfeito. Eu conseguia ver praticamente o quarto inteiro. Naquela noite, sentei no meu quarto com o tablet, o coração batendo forte, esperando ver o que Lucas fazia quando pensava estar sozinho. Ele entrou no quarto por volta das 11 da noite, trancou a porta como sempre fazia ultimamente, deitou na cama mexendo no celular. Até aí, nada demais. Mas então, 00:15, ele se levantou de repente. Olhou para a porta como se estivesse checando se alguém podia ouvir.
Foi até o armário e puxou uma caixa que estava escondida sob alguns casacos de inverno. Abriu a caixa e tirou um notebook velho que eu nem sabia que ele tinha. Onde conseguiu aquilo? Ligou o notebook, colocou fones de ouvido e começou a digitar freneticamente. Fiquei observando, tentando entender. A expressão dele era tensa, concentrada, até preocupada. Ele digitava, parava, lia algo na tela, digitava mais. Isso durou quase 1 hora. Então algo na tela o fez parar completamente. Ele tirou os fones, colocou as mãos na cabeça, claramente estressado. Vi seus ombros tremerem. Meu filho estava chorando. Meu instinto foi arrombar aquela porta e abraçá-lo. Perguntar o que estava acontecendo, protegê-lo de seja lá o que fosse. Mas eu sabia que se fizesse isso agora, sem entender a situação completa, poderia piorar tudo. Especialmente se alguém realmente estivesse ameaçando minha família. Respirei fundo e continuei observando. Lucas enxugou as lágrimas, fechou o notebook com cuidado reverente, guardou tudo de volta na caixa e empurrou para o fundo do armário. Deitou na cama, ainda vestido, e ficou encarando o teto. Às 2 da manhã ele finalmente adormeceu. Eu não consegui. Isso se repetiu pelas próximas 3 noites. Sempre o mesmo ritual. Meia-noite, o notebook escondido, digitação intensa, estresse visível. Na 5ª noite, algo diferente aconteceu. O celular dele tocou. Não uma mensagem, uma ligação de verdade. Ele atendeu sussurrando. Eu aumentei o volume no tablet, mas não conseguia ouvir o que ele dizia. A conversa foi breve, talvez 2 minutos. Quando desligou, ele parecia aterrorizado. Foi então que ele fez algo completamente inesperado. Pegou uma mochila, colocou o notebook dentro, alguns cabos, um caderno. Esperou em silêncio, sentado na cama, olhando para o relógio a cada 30 segundos. À 1 da manhã, ele se levantou, abriu a janela do quarto devagar, olhou para fora e começou a sair pela janela. Meu filho estava fugindo de casa no meio da madrugada. Não pensei 2 vezes. Peguei as chaves do carro e uma jaqueta e desci as escadas o mais silenciosamente possível. Saí pela porta da frente bem a tempo de ver Lucas dobrando a esquina da nossa rua, a mochila nas costas, caminhando rápido e olhando para trás constantemente. Entrei no carro e comecei a segui-lo, mantendo distância, faróis apagados. Ele caminhou por 20 minutos até chegar em uma região mais afastada do bairro, quase na divisa com São José dos Pinhais. Havia um prédio comercial velho, meio abandonado, daqueles que têm placas de aluga-se há anos. Lucas olhou ao redor mais uma vez e entrou por uma porta lateral que estava entreaberta. Esperei 5 minutos e segui. Meu coração estava na garganta. Não sabia o que ia encontrar lá dentro. Traficantes? Um culto estranho? Algo pior? Entrei pela mesma porta, que dava para uma escada de emergência. Subi devagar, tentando não fazer barulho. Havia luz vindo do 3º andar. Cheguei até uma porta de vidro fosco que estava levemente aberta. Ouvi vozes, várias vozes, vozes de adolescentes. Empurrei a porta bem devagarzinho e olhei para dentro. O que vi não fazia o menor sentido. Era um escritório improvisado, várias mesas com computadores, monitores por todo lado, cabos emaranhados pelo chão e adolescentes. Uns 8 ou 9 garotos e garotas, todos aparentando entre 15 e 18 anos, todos concentrados nas telas dos computadores. Alguns com 2 ou 3 monitores, digitando, conversando entre si em voz baixa, apontando para dados nas telas. Parecia a versão adolescente de um filme de hacker. Lucas estava sentado em uma das mesas, já com o notebook ligado, conectando cabos. Uma garota ao lado dele apontou para a tela e disse algo que consegui ouvir. Os registros bancários estão começando a aparecer. Ele conseguiu acesso. Registros bancários. Meu filho estava envolvido em crimes cibernéticos, roubo, fraude. Então, um garoto mais velho, talvez 18 ou 19 anos, levantou e disse em voz alta: "Pessoal, mais 10 minutos e temos tudo o que precisamos. Lucas,
O backdoor que você criou funcionou perfeitamente. Não deixaram rastros? Lucas respondeu. Nenhum. Roteei por 7 proxies diferentes, 3 em outros países. Não tem como rastrear até nós. Senti meu mundo desmoronar. Meu filho, o garoto tranquilo e educado, estava envolvido em algum esquema de crime digital e, pelo jeito, era bom nisso. Muito bom. Estava prestes a entrar e acabar com aquilo tudo quando ouvi a próxima frase. O garoto mais velho continuou. Se conseguirmos provar o que esse juiz está fazendo, quantas famílias a gente vai ajudar? Quantas crianças vão voltar para casa? Espera. O quê? Uma garota respondeu. Minha amiga está há 1 ano tentando voltar para a mãe por causa das decisões erradas dele. Isso aqui pode mudar tudo. Comecei a prestar mais atenção nas telas. Não eram contas bancárias normais, eram documentos legais, registros judiciais, transcrições de processos e, no centro de tudo, fotos de um homem de terno. Reconheci o rosto. Juiz Marcelo Tavares, do Tribunal de Família de Curitiba, estava sempre nos jornais. Lucas falou. Encontrei. Olhem isso. 3 transferências bancárias. Todas nos mesmos dias em que ele tomou decisões favoráveis ao pai em casos de custódia. Sempre favorecendo o genitor mais rico. Sempre. Outro garoto. E aqui, mensagens com advogados combinando valores. Ele está literalmente vendendo crianças para quem pagar mais. Meu Deus, eles estavam investigando um juiz corrupto. A garota que estava ao lado de Lucas tinha lágrimas nos olhos. Por causa dele, minha irmã mais nova foi morar com meu pai, mesmo depois de tudo que ele fez com a gente. Minha mãe não tinha dinheiro para subornar ninguém. Ele tinha. Fiquei paralisado naquela porta, processando o que estava vendo. Meu filho não era um criminoso, era um justiceiro, um hacker adolescente de chapéu branco, como eles chamam. E aparentemente um muito habilidoso. O garoto mais velho, que parecia ser o líder, continuou. Amanhã de manhã, tudo isso vai anonimamente para o Ministério Público, para 3 jornalistas diferentes e para a Corregedoria. Com as provas que temos, ele vai cair. E todos os casos dele vão ser revistos. Eles comemoraram baixinho, um senso claro de missão cumprida. Lucas sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno de alívio. Então, a outra peça do quebra-cabeça se encaixou. As mensagens ameaçadoras no celular dele não eram de alguém ameaçando ele. Eram dele e do grupo fingindo serem ameaçadores para os alvos deles. As mensagens para manter o caso em segredo eram entre eles mesmos, para proteger a operação. Recuei silenciosamente, desci as escadas e voltei para o carro. Sentei ali no escuro, tentando organizar meus pensamentos. Meu filho tinha 17 anos e estava liderando investigações digitais contra figuras públicas corruptas. Parte de mim estava apavorada com os riscos. Outra parte estava orgulhosa, confusa certamente. Voltei para casa antes dele e fingi estar dormindo quando ouvi a janela do quarto dele se abrir e fechar suavemente. No dia seguinte, era sábado. O noticiário da manhã explodiu. Juiz de Curitiba afastado por suspeita de corrupção em casos de custódia. Evidências anônimas entregues ao MP mostram esquema de propina. Investigação urgente aberta. Lucas estava na sala quando a notícia passou. Vi o menor dos sorrisos no canto da boca dele antes de se controlar e manter a expressão neutra. Marina perguntou se ele conhecia o juiz, já que uma amiga dela da escola estava envolvida em um caso com ele. Lucas apenas deu de ombros e disse que não sabia muito sobre isso. Passei o fim de semana inteiro em conflito interno. Deveria confrontá-lo? Deveria fingir que não sabia de nada? E se na próxima vez não fosse um juiz corrupto, mas alguém perigoso de verdade, que descobrisse o que eles estavam fazendo? Na segunda-feira à noite, tomei minha decisão. Bati na porta do quarto de Lucas e pedi para conversar. Ele abriu com aquela expressão ligeiramente apreensiva que tinha desenvolvido nas últimas semanas. Sentei na cama dele e disse:
Filho, preciso te contar uma coisa. Instalei câmeras no seu quarto. A cor sumiu do rosto dele instantaneamente. Começou a gaguejar, tentando formar frases. Levantei a mão. Eu sei sobre o prédio abandonado, sei sobre o grupo, sei sobre o juiz Tavares, sei de tudo. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Então, murmurou: "Você vai me entregar?" Essa pergunta partiu meu coração. Meu filho achava que eu o entregaria às autoridades por tentar fazer justiça. Não vou, mas precisa me explicar tudo, desde o começo, e sem mentiras. Então ele contou. Há 8 meses, uma amiga da escola, Júlia, teve a irmã mais nova tirada da custódia da mãe e entregue ao pai abusivo por decisão do juiz Tavares. A mãe não tinha recursos para pagar um advogado caro. O pai tinha dinheiro e conexões. Júlia ficou devastada, sabendo que a irmã estava em perigo. Lucas, que sempre foi bom com computadores, se ofereceu para ajudar. Começou pesquisando, apenas tentando entender o sistema legal. Mas então encontrou inconsistências nos padrões de decisão do juiz, sempre favorecendo quem tinha mais dinheiro. Sempre. Ele compartilhou suas descobertas com alguns amigos da escola que também tinham interesse em tecnologia. Um deles tinha passado por situação similar. Outro conhecia alguém que tinha sofrido com decisões injustas do mesmo juiz. O grupo cresceu e eles decidiram fazer algo a respeito. Passaram meses aprendendo técnicas de hacking ético, estudando segurança da informação, aprendendo a cobrir seus rastros. Tudo online, em tutoriais, fóruns, cursos. Meu filho tinha se tornado um hacker autodidata e aparentemente um prodígio. Eles conseguiram acesso aos sistemas do tribunal através de uma vulnerabilidade na rede Wi-Fi pública. De lá, mapearam os padrões de comunicação do juiz, suas contas bancárias, suas mensagens. Meses de trabalho meticuloso. E finalmente tinham provas irrefutáveis. As mensagens ameaçadoras que vi eram eles mandando mensagens uns para os outros com avisos de segurança, para caso alguém deixasse o celular desbloqueado e os pais vissem. Fora de contexto, pareciam sinistras. No contexto, eram apenas adolescentes paranoicos tentando proteger sua operação. Quando Lucas terminou de falar, ficou me olhando, esperando minha reação. Eu levei um momento para escolher minhas palavras cuidadosamente. "O que vocês fizeram foi ilegal. Você sabe disso, certo?" Ele assentiu, olhando para baixo. "E extremamente perigoso. Se tivessem sido pegos, as consequências poderiam ser severas. Registros criminais, expulsão da escola, processos." Outro aceno de cabeça, ainda sem me encarar. Mas também foi corajoso e moral. E provavelmente vai ajudar dezenas, talvez centenas de famílias. Aquele homem estava destruindo vidas. Lucas finalmente olhou para mim surpreso. "Eu não vou te entregar. Mas isso precisa parar agora. Não mais operações, não mais invasões de sistema. Você teve sorte dessa vez de não serem pegos, de o alvo realmente ser corrupto como suspeitavam. Na próxima vez podem não ter essa sorte. Mas, pai, tem tanta gente sendo prejudicada, tanta injustiça acontecendo e ninguém fazendo nada porque essas pessoas têm poder e conexões." "Eu sei, filho, eu sei. Mas você tem 17 anos, sua vida inteira pela frente. Há outras maneiras de lutar contra a injustiça que não vão te colocar em risco ou te dar antecedentes criminais. Estude direito ou ciência da computação com foco em segurança. Trabalhe com organizações legítimas que investigam corrupção. Há caminhos legais para ser a pessoa que você quer ser." Nós conversamos por mais 2 horas naquela noite. Falei sobre as câmeras, pedi desculpas pela invasão de privacidade e expliquei que foi o medo que me levou a isso. Ele também pediu desculpas por me preocupar, por esconder tudo. Combinamos, sem mais câmeras, mas também sem mais operações de hacking. O caso do juiz Tavares se desenrolou durante meses. Ele foi afastado, investigado e eventualmente condenado. Mais de 50 casos foram revistos.
Muitas crianças voltaram para casa. Júlia conseguiu trazer a irmã de volta para morar com a mãe. Ninguém nunca descobriu quem entregou as evidências. A perícia forense digital tentou rastrear a origem, mas só encontrou camadas e camadas de proxies e túneis criptografados que não levavam a lugar nenhum. Lucas e seu grupo tinham sido meticulosos. Os adolescentes do grupo mantiveram contato, mas, como prometido, sem mais operações. Alguns deles realmente seguiram carreira em segurança digital. A Júlia está estudando direito. Lucas está no último ano do ensino médio agora e já foi aceito em 2 universidades para a ciência da computação com bolsa integral por causa de suas notas e um projeto sobre ética em tecnologia que desenvolveu. Carolina nunca soube de nada disso. Eu e Lucas concordamos que seria melhor assim para não preocupá-la. É nosso segredo. Removi as câmeras do quarto dele no dia seguinte à nossa conversa, na frente dele, para que soubesse que estavam realmente fora. Às vezes, ainda penso naquelas noites observando as câmeras, no terror que senti ao ver meu filho sair pela janela às 1 da manhã, na confusão ao ver aquele escritório improvisado cheio de adolescentes hackers, e principalmente na reviravolta ao perceber que ele não estava em perigo. Ele estava sendo o perigo para quem merecia. Hoje, olho para Lucas e vejo não apenas meu filho, mas alguém com um senso de justiça tão forte que estava disposto a arriscar tudo para proteger pessoas que nem conhecia. É assustador, mas também é inspirador. As câmeras estão guardadas em uma caixa no meu armário. Nunca mais vou usá-las, porque aprendi algo importante. Às vezes, os segredos que nossos filhos guardam não são para nos proteger do perigo que eles representam, mas sim porque estão nos protegendo do perigo que estão combatendo. E sim, tecnicamente ele cometeu crimes. Invasão de sistemas, acesso não autorizado a dados privados. Em uma interpretação rígida da lei, eu deveria ter reportado. Mas a lei não é sempre sinônimo de justiça, e às vezes um pai precisa escolher entre ser um cidadão cumpridor da lei e ser o tipo de pai que apoia o filho quando ele está genuinamente tentando fazer do mundo um lugar melhor. Escolhi ser o segundo tipo de pai. As mensagens estranhas no celular do Lucas pararam. O comportamento secreto diminuiu. Ele voltou a jantar com a gente regularmente, mas de vez em quando eu o pego olhando notícias sobre corrupção, sobre injustiças, com aquela expressão pensativa. E eu sei que dentro dele ainda existe aquele justiceiro digital, apenas adormecido, esperando o momento e o método certo de agir novamente. Mas da próxima vez será de forma legal. Promessa que fizemos um ao outro. E eu vou estar lá para me certificar disso.